Existem 5 religiões cristãs que afirmam ser a única verdadeira aqui na Terra. A Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, foi fundada no quarto século, no ano 313 da Era Cristã, por Constantino e Licínio, imperadores. E os católicos ensinam que a ICAR é a única religião verdadeira. A pergunta é, se a Bíblia Sagrada já estava completa no primeiro século, como que os cristãos que viveram desde o primeiro século até o terceiro século fizeram para ser salvos sem a Igreja Católica? A Igreja dos Mormons, IJCSUD, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi fundada no século XIX, em 1830, por Joseph Smith. E os mormons ensinam que a Igreja Mormon é a única religião verdadeira. A pergunta é, se a Bíblia Sagrada já estava completa no primeiro século, como que os cristãos que viveram desde o primeiro século até o século XIX fizeram para ser salvos sem a Igreja dos Mormons? A Igreja Adventista, IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi fundada no século XIX, em 1863. E os adventistas ensinam que a Igreja Adventista é a única religião verdadeira. A pergunta é, se a Bíblia Sagrada já estava completa no primeiro século, como que os cristãos que viveram desde o primeiro século até o século XIX fizeram para ser salvos sem a Igreja Adventista? A Igreja Testemunhas de Jeová foi fundada no final do século XIX, no ano 1870, por Charles Taze Russell, e houve mudanças em 1919, data esta em que alegam que Jesus Cristo criou o escravo fiel e prudente, e sem esse escravo fiel e prudente, ninguém consegue entender a Bíblia para ter a vida eterna, por mais que leia a Bíblia. E em 1931, mudaram o nome de estudantes da Bíblia a Testemunhas de Jeová. E as Testemunhas de Jeová ensinam que a Igreja Testemunhas de Jeová é a única religião verdadeira. A pergunta é, se a Bíblia Sagrada já estava completa no primeiro século, como que os cristãos que viveram desde o primeiro século até o século XIX fizeram para ser salvos sem a Igreja das Testemunhas de Jeová? A Congregação Cristã do Brasil, CCB, foi fundada no século XX, em 1910, por Luiz Franciscon. E a CCB ensina que é a única religião verdadeira. Dizem, a CCB é a única graça que salva. A pergunta é, se a Bíblia Sagrada já estava completa no primeiro século, como que os cristãos que viveram desde o primeiro século até o século XX fizeram para ser salvos sem a Igreja CCB ou Congregação Cristã do Brasil? Se você é uma pessoa inteligente, você deve ter percebido muitas contradições nessas 5 mencionadas religiões que se dizem ser a única religião verdadeira aqui na Terra. Só lembrando que a Bíblia diz que o verdadeiro Deus não é confusão, ou não é um Deus de desordem. E nós acabamos de ver a contradição que existe entre elas, comparadas perante aquilo que a Bíblia ensina sobre os verdadeiros cristãos que tiveram início no primeiro século. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Lembrando que a palavra bíblica Babel ou Babilônia significam confusão. Veja Apocalipse, capítulos 17 e 18, e descreve simbolicamente o que vem a ser esta Babilônia, confusão. E o verdadeiro Deus dá um mandamento em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, para que o povo dele, que está nesta Babilônia, possa sair dela urgentemente. Senão, receberá parte das suas pragas, que será a destruição, a perda da vida eterna. Se quiser saber mais, deixe suas perguntas nos comentários.